por aqui hoje para a gente conversar, tá? Que nesse momento, então, nós possamos tranquilizar o nosso íntimo, buscar a reflexão interior, a calma e elevar o nosso pensamento ao Criador da vida, pedindo a Deus, nosso Pai, que esteja conosco nesses instantes, nos quais, em torno do Evangelho do Cristo, Senhor, nós nos reunimos, mesmo à distância, mas vibrando em uníssono, em favor dos nossos estudos, em favor das reflexões que serão propostas, ainda sob a inspiração de João. Rogamos que a Claudinha possa ser inspirada e nos trazer a melhor mensagem, aquilo que necessitamos e queremos aprender, e que o nosso clima seja de amor, seja de paz, no nosso íntimo e nos nossos lares. E confiante, Senhor, no teu amparo, no auxílio desses emissários divinos, nós damos por iniciada a reunião da noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe e guarde, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite, Sandra. Boa noite, Daiane. A Miriam chegou também um pouquinho antes. Tá bom. Vocês querem falar oi? O pessoal tá aqui. Boa noite, pessoal. A Lígia tá sem câmera aí, né? Boa noite. Muito bem. Falei que só tem mulher aqui? A Fabrício chegou. Não, mas aqui em casa só tem. Mas quem manda mesmo é os homens. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fabrício. A minha tá Puxa, tudo comigo aqui. bem. Muito bem. Claudinha, deu tempo de preparar o estudo? Tem que dar, né, gente? Let's. Let's nessa. Boa noite, tudo bem? Próximo estudo eu vou falar assim, não deu tempo, a gente vai fazer agora juntos. Nada? Mas dessa vez deu, tá? Pode respirar, ninguém precisa infartar, tá tudo certo. Bora lá falar mais um teco de João Batista. Gente, dei umas viajadas, né, normal. Queria compartilhar com vocês para ver se vocês viajam comigo também umas coisas aqui. Bora lá. Lucas 7, 28. Andamos mais um versículo. Esse versículo também tá em Mateus 11, 11. Achei bem interessante esse número, né? Capítulo 11, versículo 11, para a gente falar dos nascidos de mulheres. O versículo é o seguinte: Eu vos digo, entre os nascidos de mulheres, ninguém é maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Em Mateus está, amém vos digo, entre os nascidos de mulheres, está bem parecido. E aí a irmã Aila traz um alerta, né, pra gente, que quando o versículo começa com amém vos digo, eu vos digo, em verdade vos digo, pra gente prestar atenção, porque Jesus tá ali, ó, enfatizando o que ele vai dizer. Então, se ele começa, amém vos digo, em verdade vos digo, tananana, então ele fala, prestem atenção no que eu vou falar agora, né? Então, só para a gente ter esse alerta, assim, da importância desse versículo. Claro, todos são importantes, mas, assim, é uma atenção a mais que a gente tem que dar quando ele coloca assim, né? E aí, outra coisa importante sobre esse versículo é que a gente precisa perceber que Jesus não faz um ranking, né? Porque se o versículo fala entre os nascidos de mulheres, o maior é João,
a gente meio que vai colocando, né? Ah, então esse é o primeiro, esse é o segundo, depois vem esse, depois vem esse. E isso não faz parte nem da característica de Jesus, nem da justiça de Deus, né? Então, se eu for pensar que João Batista então é o primeiro, aí o segundo é quem? João Evangelista? Maria de Nazaré? É José da Galileia? É Paulo? É Madalena? Que ordem que é essa? Então a gente não pode cair no engano de enxergar esse versículo com esse prisma, porque não é assim, né? Jesus não ranqueia espíritos, né? Ele não coloca a Cláudia em primeiro, o Everton em segundo, a Karina em terceiro, o Fabrício em quarto, na importância de grandeza para ele, né? Mesmo porque a gente não evolui de uma forma única. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em Maria de Nazaré, né? Eu não posso falar que João Batista é mais doce, mais terno do que Maria de Nazaré. Então, não dá para eu colocar ranking, como a gente faz, né? Com notas, com esportes, enfim. Não tem medalha de primeiro, segundo e terceiro lugar, entendem? Então, não é assim que a gente tem que ver esse versículo. No campo do trabalho, um vai ter maior desenvoltura do que o outro no campo da humildade. Por exemplo, se a gente for falar de José da Galileia, né? Esse exemplo de humildade, de servidão, de silêncio íntimo para que Jesus viesse ao mundo. Como que eu vou comparar isso com João Batista? Entendem? Então a gente não faz esse nível de comparação. Não é assim que a gente deve entender esse versículo, tá bom? O Aloysio traz uma fala legal que eu achei que Jesus não ranqueia os espíritos, Jesus vai regendo de acordo com a contribuição que cada um pode dar, como numa orquestra, né? Eu tenho o especialista em flauta, o melhor no piano, o outro no violino, o outro no violoncelo, o outro no sax, enfim. Cada um trazendo o seu melhor naquilo, e aí Jesus como maestro que vai regendo para que todos trabalhem em harmonia, tá bom? Eu não tô vendo vocês, então quem quiser falar, pode abrir o microfone aí, tá bom? Fiquem à vontade. Aí, eu sei que o Everton já trouxe, o Bruno também, né? Mas eu acho importante a gente rever esse finalzinho do capítulo do Boa Nova, do capítulo 2, onde Humberto de Campos fala sobre Jesus e João Batista, né? Jesus e o precursor. Porque foi aqui que eu comecei a dar uma... eu acho que a gente precisa ir refletindo sobre aquilo que a gente vai lendo e vai estudando, né? E a gente está há tanto tempo falando de João Batista, é porque é muito importante esse exemplo para nós. Ele vai trazer muitos ensinamentos, né? Que a gente precisa não só falar aqui no domingo, né? Não só refletir no domingo, mas que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para a nossa transformação íntima, né? E aí, no finalzinho desse capítulo, a gente tem assim: como a dor que precede, que antecede, né, que vem antes, as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações. Ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas, para que a obra do amor surja em sua pureza divina. Como a gente que tem a nossa centelha divina, né, no íntimo do nosso ser, do nosso espírito, e as várias asperezas, os fulcros estagnados que envolvem essa centelha divina. A gente precisa desse buril, muitas vezes da dor, né, e do trabalho, para ir
alinhando e retirando, né? Alisando, removendo essas asperezas, para que a nossa centelha divina brilhe cada vez mais. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora, trabalhador da primeira hora, né? Servo da primeira hora. Ele é o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. E aí eu me lembrei de Emmanuel falando para Chico sobre disciplina, disciplina e disciplina. E quando as primeiras vezes que eu ouvi esse ensinamento, né, eu achava ele estranho, assim, né? Tá, só preciso de disciplina, disciplina, disciplina. Nossa, que coisa chata, porque na minha cabeça a disciplina vem, sabe, essa coisa rígida de um militarismo, assim, sabe? Que você não pode sair do lugar, tem que ser assim, muito rígido mesmo. E aí, com o passar dos anos, assim, do tempo, eu fui agregando informações a esse disciplina, disciplina, disciplina. E aí, a hora que eu li, né, esse último parágrafo, meio que eu fui fazendo uma correlação, né, entre essas duas coisas. Porque ele fala assim, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Então, para eu burilar as minhas asperezas, eu não preciso só de uma ferramenta bruta. Eu preciso de disciplina. O Bruno trouxe para a gente a semana passada uma lista de coisas, vocês lembram? Né? Então ele foi trazendo, foi nos questionando sobre o ego, sobre o eu fazendo isso, né? Teve uma que era o julgar, né? Ele trouxe sobre o julgar. Eu não julgo, alguma coisa assim. E aí eu fiquei muito reflexiva essa semana, né? Pensando nessas coisas, porque se eu tiver a disciplina para analisar as pequenas ações que eu tenho no meu dia, eu vou perceber ações e pensamentos, né? Porque o pensamento também é uma primeira ação, né? O princípio de uma ação, vamos dizer assim. Se eu analisar os meus pensamentos, as minhas falas e as minhas ações, eu comecei a perceber que eu julgo o tempo todo. Eu já melhorei no tempo que eu fico nisso, né? Então, vem o pensamento de julgamento, não quero fazer isso, não é bem assim, sei lá, e mudo o foco do meu pensamento, né? Para eu não ficar ali. Por isso eu preciso da disciplina. Porque se eu tenho a disciplina de vigiar os meus pensamentos, de vigiar as minhas ações, de vigiar o que se passa comigo, eu vou acertando essas arestas para que eu consiga ter a espontaneidade do amor em todas essas situações. Entendem? É que eu tô viajando muito? Estão ouvindo comigo? Opa, vamos lá. Ver se eu consigo desenrolar mais. A Carla fez uma pergunta aí também, viu, Claudinha? Fala, Carlinha. Eu não quis cortar seu raciocínio. Você começou a ler, ela recebe o bloco de ela é Maria? Ela eu acho que é a dor, não é? A dor, a dor. A Eu achei dor, que estava referindo a alguma coisa. a dor recebe o bloco Ah, inteiro tá. e vai ali, né, desgastando e trabalhando as asperezas para que seja um instrumento de aprendizado, entende? Porque se a gente olha para a dor com rebeldia, ela não faz o trabalho dela, né?
se a gente consegue entender que ela é ferramenta para que a minha luz brilhe, né? Para que essa espontaneidade do amor apareça, né? Através dessa disciplina em observar isso também, né? Em deixar ela agir também, em aceitar que ela haja, sabe? Então vamos lá. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, né? Não do cristão que da boca para fora, do cristão ativo. Por quê? Em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Então, nesse processo de observar o tanto que eu julgo as coisas e as pessoas e nananã, eu começo a olhar para dentro de mim. Por que que aquilo me incomoda? Por que que aquilo me tirou de um lugar cômodo? Porque, sabe? Então, eu passo o foco que antes era para o outro e mudo ele para mim, para dentro de mim, para perceber essas asperezas íntimas, né? Para perceber essas imperfeições do mundo interior, mas aqui não, eu nem colocaria como guerra, né? Porque eu acho que a gente não tem que guerrear, a gente tem que, acho que guerra no sentido de olhar para elas com verdade, né? Assumi-las, assumir as imperfeições que eu tenho, as arestas que eu preciso acertar, para que com isso e com a disciplina eu consiga fazer esse trabalhinho de burilamento, né? Porque se eu não encaro o que eu preciso, como que eu vou trabalhar? Eu nem encaro o que eu tenho, né? Eu nem enxergo o que eu tenho. Então, quando a gente olha para esse mundo interior e percebe, né, com coragem, que eu acho que João também veio trazer esse ensinamento, né, de olhar com coragem para essas imperfeições que eu tenho que burilar, né, a disciplina entra como uma luva ali para que eu consiga atingir esse objetivo. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, é disciplina do burilamento íntimo, a disciplina de entender e de entender não, a disciplina de agir de acordo com a lei divina, sabe? Então, se eu fizer um pouquinho todo dia do que Jesus me ensinou, com certeza eu vou ser melhor um pouquinho todo dia, né? A disciplina de parar e, no fim do dia, como Santo Agostinho nos ensinou, e repassar o meu dia, né? Para tentar me conhecer um pouquinho mais. Se a gente for pensar no nosso corpo, no funcionamento do nosso corpo, como que a disciplina existe, né? Para que ocorra o fluxo sanguíneo, para que ocorra as trocas gasosas, para que cada um funcione do jeito que tem que funcionar, né? Ah, e se não estiver funcionando? Aí eu lembrei, por exemplo, do diabético, né? O diabético que tem disciplina alimentar e física, com atividade física, ele tem uma qualidade de vida muito melhor do que quem não tem diabetes e não tem essa disciplina alimentar e física, né? Então, às vezes, a dor de ter, por exemplo, diabetes, se a pessoa aceita essa dor como professora e passa a ter disciplina
nos horários de se alimentar, no tipo de alimentação, na atividade física que tem que fazer, na ingesta de água, ele tem uma qualidade de vida muito maior do que quando ele não tinha diabetes, por exemplo, e tinha uma vida desregrada. Entende? Então vamos lá. Foi por essa razão, então, que de João disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E aí nós vamos humildinho ali pra gente entender. Alguma dúvida, gente? Alguma colocação? Dos nascidos de mulher. O Haroldo tem uma nota de rodapé falando disso, né? Que assim, a gente precisa entender que isso é uma expressão idiomática, igual a gente fala chovendo molhado, por exemplo, né? É uma expressão idiomática, então é o ser humano encarnado. Eles queriam dizer isso, né? Se a gente for levar essas expressões ao pé da letra, a gente não vai conseguir compreender bem as passagens evangélicas, né? Principalmente porque a gente tem uma cultura completamente diferente da cultura daquela época. Então a gente não pode colocar, igual a gente viu, né, do caniço, né, que também é uma expressão idiomática, como caniços ao vento, né? Então aquele que pende para todos os lados. Se a gente for pensar na plantação de cana-de-açúcar daqui da região do interior de São Paulo, a gente não consegue conceber isso lá, no deserto. Então, são expressões idiomáticas que a gente precisa abstrair, né, entender o significado. Então, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Dentre os que precisam encarnar, né? João Batista é o maior, mas a gente vai entender esse maior também, porque, como eu falei, não é um ranking, tá bom? Eu trouxe aqui do Sabedoria do Evangelho, vamos ver se vou passar mais rapidinho, porque é mais ou menos isso que eu tô falando, tá? O Pastorino traz assim: o evangelista, então, assume a palavra e tece novos comentários comparando Jesus com o precursor. O que vem de cima, então, Jesus como o filho do homem, que também é uma expressão idiomática, com o que vem da terra, com o filho da mulher. Então, eu tenho Jesus como esse exemplo de homem liberto das encarnações, que só encarnou como uma missão, não como uma necessidade, certo? Com o homem, com aquele que ainda está preso nessa roda da encarnação, né? Por isso, os nascidos de mulher, certo? E aí ele coloca, o Pastorino coloca, o que não exclui que este último, né, os nascidos de mulher, possa encontrar-se já no último degrau, pronto a passar para outro nível, como era o caso de João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Então, a gente consegue entender que João Batista já estava num nível alto, né? Mas ele precisava reencarnar como João Batista para resgatar débitos até da encarnação dele como Elias. Certo? Não é isso. Os filhos de mulher são aqueles que estão sujeitos à reencarnação, obrigados a renascer, né? E os filhos do homem, como Jesus, são aqueles que não estão sujeitos mais à reencarnação. Então a gente tem lá a não necessidade de reencarnar, só se for para cumprir uma missão. Tudo bem? Deixa eu ver, tudo bem? João ainda pertencia ao grau evolutivo dos nascidos de mulher, embora fosse o maior de todos até aquela época. Entretanto, isso é importante,
todos aqueles que tenham conquistado o reino dos céus, isto é, que hajam obtido a união com o Cristo interno, são maiores do que ele, no sentido de terem superado essa fase do ciclo reencarnatório e, portanto, de haverem atingido o grau de filhos do homem. Tudo bem? Então vamos entender isso para Jesus, né? Por que ele falou maior? Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então a gente tem maior, maior, menor. Então isso também é um outro sinal que a gente precisa ficar atento, né? Esse maior aparece em Marcos, aparece várias vezes, né? Mas eu trouxe aqui 3. Marcos 10:43. Entre vós não é assim, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós, será vosso servidor. Quem quiser ser o maior, será o vosso servo. Vai ser aquele que servir. Em Mateus 23:11. Porém, o maior entre vós será o vosso servidor. Opa. Então, aqui a gente já começa a clarear, né? O que esse versículo quer dizer. Não é o mais evoluído. O maior para Jesus é o que mais serve. Em Lucas 22:26. Vós, porém, não sereis assim, mas o maior entre vós seja como o mais novo, e o que comanda como o que serve. Então, o maior para Jesus é o servo. É o servo obediente. Obediente a quê? Obediente às leis de Deus, às leis divinas. Não obediente às leis humanas, também, mas aquele que obedece à sua consciência, reverberando a lei divina, né? O Aloysio até trouxe o exemplo de Estevão, né? Então, Estevão ali quando ele estava escravo, né? Por exemplo, ali no bar, não é barco, não, né? Como que fala, Everton? Quando ele era Galeras. escravo nas galeras, ele era escravo ali. Ele era obediente, imposto, era uma imposição. Ele era um escravo, mas ele servia ao outro, porque ele obedecia a Deus. Tanto que quando ele não precisava mais, ele, mesmo assim, cuidou com desvelo, amando o seu próximo como a si mesmo, não só como obrigação, né? Porque o servo é aquele que faz com espontaneidade, é aquele que serve com alegria, com gratidão. E a gente pode fazer isso independente do grau que a gente esteja, independente da área que a gente atue. Eu posso servir no meu trabalho, na minha casa, com os meus amigos, com todos, porque eu estou servindo, obedecendo a minha consciência conectada à lei divina, à lei de Deus. É uma obediência a Deus. Não é uma submissão às leis do homem. Entendem essa diferença? Não é uma imposição que eu faço com raiva, que eu faço esperando o meu pagamento no final do mês. Não é uma troca de favores ou de qualquer coisa. É um servir espontâneo, é um servir doando o que eu quero de melhor para o outro também ser melhor.
sem querer competir, sem o grau de ranking, de escala. Ah, eu quero ser maior que a Carla. Não é assim. Quero que a Carla venha comigo. Quero que a gente caminhe juntos. Tudo bem? Não gosto quando vocês ficam quietinhos assim. Não sei se tá ecoando alguma coisa que eu tô falando. Ah, é que é abstrato mesmo, Claudinho. O pessoal que tá reflexivo ainda. Tá bom. O que é esse negócio de homem agora? Já tinha mulher, agora filho do homem também. Tá complicando. Abstrai. Abstrai. Filho do homem é filho de Deus. E aí, a gente tem eu trouxe 2 textos do Emmanuel, na verdade, para a gente falar um pouquinho desse obedecer e desse servir, né? Se ser o maior é ser o servo obediente, então vamos tentar tirar do abstrato e trazer para o concreto, tá bom? Sem relógio aqui. Esse acho que tá. Que horas são, Ana? 7h30. O Espírito da Verdade, autores diversos, capítulo 64, o primeiro. Psicografias, né, de Chico e Valdo. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições. Então, essa questão do ranking do dia a dia, né? Então, na escola tem ranking, no trabalho tem ranking, tem o destaque do mês, tem a nota do vestibular para todo mundo saber, tem, que mais, gente? A receita mais gostosa, qual que das top 10? Tá cheio de top 10, de top 5 aí pra gente ranquear? Né? Meu filho adora me falar isso. Mãe, o que que você gosta mais? De amarelo ou de roxo? Eu falei, depende, filho. Do sol eu gosto de amarelo, porque se o sol fosse roxo não ia ficar bom, né? Então, mais de lavanda eu gosto de roxo, que acho que ela amarela, né? Então, assim, tudo, o tempo todo, né? Quem que é mais bonito da sua escola, Léo? Fulana, ciclana, tudo tem que ranquear, né? Qual professora você gosta mais? Toda hora eu vejo eles falando. Qual que é a melhor professora? Qual que é não sei o quê? Qual que é o seu melhor amigo, né? E aí toda hora a gente tem que fazer uma seleção de melhores e piores que não existe, gente. Melhor em quê? Pior em quê? Né? Ah, mas então a gente afunila. Então, melhor orador, melhor orador e do que vai falar? Coloca o orador para falar de outro assunto, né? Então, assim, e melhor para quem? Né? Porque o meu ranking é diferente do seu. Top 10 de música. Ô, gente, tudo bem, a gente tem as músicas que a gente gosta, mas eu não preciso escalonar, né? Tem uma música que eu amo, mas tem dia que eu não quero ouvir ela, que eu quero ouvir outra. Então, naquele dia, a outra vai passar na frente em número, entendeu? A gente tem essa mania, né, de colocar em ranking. Vamos de novo. A buscar em posições de destaques e postos de diretivo. Então, eu tenho, nas empresas agora é até engraçado, né, gente? Eu morro de rir com o Ramon aqui, porque tem. Eu não sei nem falar, eu vou falar bobagem aqui, vocês ignorem isso, mas assim, tem diretor, presidente, CEO, diretor executivo, diretor de marketing, de subdiretor não sei o quê. E aí dentro tem empresa que você tem tanto diretor e tanto coordenador para você responder que você não sabe nem né, com quem que você tá falando mais. De tantas subdivisões que tem ali dentro da diretoria,
né? Vocês que são da empresa aí me ajudem. E a gente vai criando, né? Posições para quê? Para que eu possa galgar essas posições em busca de um salário melhor, beleza, né? Mas aí a gente tem fomentado no ser humano não virtudes, porque eu não quero crescer junto, eu quero galgar sozinho. À custa de quê? Né? De trabalhar, não a parar as minhas arestas, de criar pontas, né? Então, em vez de ir aparando o que eu tenho de imperfeição, eu vou deixando ela se destacar. Que a vaidade vai aumentando, talvez a inveja, talvez a maledicência, talvez o egoísmo, né? Sem que eu perceba muitas vezes. Porque eu preciso chegar lá na frente primeiro, e aí, gente, esse eu vai fomentando as coisas que vão alimentando o meu egoísmo, né? Eu tô falando de modo geral, tá, gente? Tô acusando ninguém, não é uma. Mas é uma característica social evidente, assim, eu consigo ver isso claramente, né? Que esse tipo de característica social de querer sempre uma posição maior, um destaque, nananã, vai alimentando o nosso ego. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida infrene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. E a gente vai nessa corrida, né, desgovernada até, para posse de uma coisa que vai durar quanto tempo? Alguns anos. E mesmo que seja todos os anos da sua encarnação, isso é efêmero diante da eternidade do nosso espírito, da imortalidade da nossa alma, que dure 100 anos. Isso é efêmero. Então, Ô, essa Claudinha, posse. Oi, pode falar. desculpa. É, a gente tem que pensar muito nessa corrida, né, em atingir um determinado lugar, porque nós somos interdependentes. Você depende de uma outra pessoa, eu dependo de outra. Ninguém é bom sozinho, né? Eu tenho aprendido muito isso. Ninguém é bom sozinho. E a gente tem que dar sempre o nosso melhor, né? Por isso que eu gostei muito da analogia da orquestra, sabe, Ana? Né? Sim. Porque quando a gente funciona como uma orquestra, até dentro de casa, gente, entre a nossa família, né? Cada um tem uma potencialidade, cada um tem uma coisa que se destaca e outra que precisa melhorar. Todos nós temos. E quando a gente conduz a nossa família, os nossos amigos, como um regente e não como um medalhista, né? Como alguém que vai premiar os melhores, o top 10, né? Meus top 10 de amigos, meu top 10 de favoritos, né? Quando eu percebo que todos têm a contribuir, né? E isso tem uma harmonia, muito mais legal, né? Mais Muito. gostoso. Opa, onde eu tô? Deixa eu só ver se eu passei certo. Muitas elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade, que avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Então a gente consegue enxergar isso em todas as áreas,
em qualquer área, em qualquer área, né? Tudo nessa escala, nessa subida aí, nessa corrida desenfreada aí pelos melhores, né? E sabe o que que eu acho mais, assim, né? Ficou muito pensativa, porque se eu tenho os melhores, como é que fica os piores? É muito desumano isso. Você fazer o top 10 dos piores, não é? Imagina se tá classificada nos top 10 dos piores, né? Tem até aquela anedota, aquela historinha lá eu não vou lembrar agora direito os detalhes, né? Eu vou contar bem que estavam três amigos disputando a corrida. E aí, eram até animais, que agora eu vou falar três amigos. E aí, um tropeçou, um era o mais veloz, mas ele tropeçou e não conseguiu ganhar a corrida. E aí, o outro, era só dois, na verdade. E aí, o outro, ele tava correndo mais lento. E aí, todo mundo começou a vaiar. Vaiar, vai, isso aí não vai ganhar não, claro que você é ruim, você é o lerdo, nanana. E ele conseguiu ganhar a corrida, né? Porque o outro mais rápido lá, sei lá, aconteceu alguma coisa no meio do caminho e ele não cruzou a linha de chegada. E aí foram perguntar pra ele, né? Por que ele tinha ganhado a corrida e aí tiveram que fazer língua de sinais. E no final das contas ele não ouvia, ele era surdo, né? Então ele não ouviu as críticas de pior, que ele era o pior, que ele era devagar. E ele falava assim: "Ah, eu ganhei porque eles me incentivaram", porque na verdade ele só via as pessoas fazendo gestos com as mãos e depois aplaudindo, né? Então ele achou que era um incentivo, em vez dos gritos de crítica a ele, né? Então, às vezes, a gente precisa se fingir de surdo, né? Na verdade, eu acho. Porque o julgamento entra aí de novo, né? Baseado em que eu tô julgando o outro? Que o outro é pior? Que ele tem que ficar no ranking dos piores, né? Baseado em que? Se todos somos iguais, né? Todas caminham subordinadas às mesmas leis, exatamente as mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a afeição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços à vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição. Então, hoje eu estou no comando, hoje eu sou o CEO da empresa. Estou na melhor posição que eu podia estar. E raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Baseado em que eu vou falar que o CEO é melhor do que o funcionário perante os olhos de Jesus. Qual é o que mais serve? Eu não preciso nem saber, porque a minha corrida evolutiva, a minha evolução e o meu burilamento, a minha disciplina para ser mais obediente à lei de Deus e maior servo, independe se o outro é também ou não. Não é uma competição, viu, Ana? A gente não tá numa corrida. Ah, eu servi um dia a mais que a Ana, então eu vou chegar primeiro. Tô mais evoluída. Não.
São tantas as variáveis, são tantas as áreas de atuação, são tantos os sentimentos envolvidos, são tantas as encarnações que Deus não está preocupado com quantos dias, com a quantidade, né, Apesar de tudo isso, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no campo da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Encastela de castelo, né, de rei, de reinado. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade. Nem é fruto de erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando semelhantes para servi-los. Gente, achei muito forte isso aqui. Como que a gente consegue se ausentar de si mesmo, né? Se ausentam de si mesmo, buscando semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, né? Da iluminação. A ribalta é aquelas luzes do palco, né? Se eu me preocupo com os holofotes do mundo, é muito difícil eu querer me ausentar. Eu vou querer aplauso, né, dos outros. Eu vou alimentar a minha vaidade, né? E alimentando a minha vaidade, eu não consigo me ausentar de mim mesmo. Esse parágrafo me trouxe muito a Alcione, né? Que se ausentava de si, buscando os semelhantes para servi-los. Renunciando à concretização de sonhos pessoais, né? Isso é muito presente nessa encarnação de Alcione, né? Que ela tanto nos ensina, né? Em favor das realizações coletivas. Então, qual que são os meus sonhos pessoais? São sonhos materiais? É óbvio que a gente tem muitos sonhos. E tudo bem, mas assim, se eu alimento, né, o sonho de chegar a ser rei dos homens, vai ser cada vez mais difícil eu fazer isso aqui. Eu me ausentar de mim mesmo buscando semelhantes para servir. E por amar obedecendo aos estímulos e avisos da consciência. Porque é onde mora a lei divina? Na consciência, né? Vou só terminar o parágrafo, você já fala, tá? E por amar a todos, sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Emmanuel. Pode falar, é a Lígia? Pode falar, Lígia. Eu fiquei pensando, Claudinha, se a gente leva esse ausentar de si para um lado de não se ouvir, ele não fica legal. Porque a gente foge de cuidar de si próprio, de manter o nosso instrumento consciente, né? E se anular diante do mundo. Então, é um risco, né? Não é nesse sentido. Não é nesse sentido, entendi. Mas, às vezes, há esse equívoco do aprendizado, né? Então, eu fiquei pensando, tenho pensado muito sobre isso, né? Às vezes a É gente... igual a humildade, né, Lígia? Se a gente não entender o que significa humildade, né? Ela acaba caindo, fulano é humilde, nasceu numa casa, não tem nada a Não ver. tem nada a ver. Ou então no vitimismo, né? A Exatamente. humildade cai no vitimismo. Então, é uma linha tênue que a gente tem que ter, assim, ó, o pensamento firme para análise, né? Por A gente isso. fica equivocado, né? É isso que eu Exatamente. queria falar. Exatamente, é isso mesmo.
É por isso que eu trouxe o exemplo também da Alcione, né? É, assim, eu estou refletindo, se não é uma questão de não de maior ou menor, se não é uma questão de parâmetro, porque a fala inteira aí de Emmanuel, eu ouvi o Aloysio falar isso também, né, que ele sempre interpretou que João era o maior até ele, né, e até a irmã Aila, quando esteve entre nós, ela falou, João era o maior até ali, né. Então, assim, por que que maior? Porque aquele que mais quis servir, ou mais trabalhou, né. Acho assim que a gente precisa refletir para não flexibilizar demais e achar que tudo vale. E acho que não é assim. Então, aqui, Emmanuel, se a gente for ler cada uma dessas coisas, na minha interpretação, ele faz uma questão de ser mais, tipo assim, o CEO é maior do que o cara que está no serviço ordinário comum? Sei, pode ser que não, né? O Chico era um servidor subalterno, né? Ele era um cara assim, ele não teve nenhum cargo de relevância, mas intrinsecamente, ontologicamente, ele era e é o que a gente vê que ele é. Mas aí não é uma questão dele ser ou dele não ser. Ele é o que ele é. Se ele é reconhecido, se no nosso mundo isso é valorizado, ou não, são outros 500. É outra coisa, entendeu? Agora, perante divindade, na divindade, há uma aristocracia espiritual, há uma meritocracia. Não tem. Você não. Como é que tua cara se aparecer? Você não. Você não vai conseguir qualquer coisa sem merecer aquilo. E o merecimento disso, ele advém da sua obra. Então, é, é, como é que é isso? É ferir a si mesmo. Então, Emmanuel, até coloquei aqui, Emmanuel, aqui Humberto Campos falou da disciplina antecedendo a espontaneidade. Por quê? Porque você, a princípio, você não quer fazer aquilo, você tem que aprender. Leio eu, né? Não é uma coisa que para você já é espontâneo. Muitas coisas para nós já é espontâneo. Muitas outras coisas eu tenho que angariar. E quem é que vai angariar isso? Quem mais trabalhar, quem mais servir. E servir é meio contraproducente, né? Você não, geralmente você quer ficar. Quem é que lava a louça? Eu que vou lavar. Não, não, eu já lavei ontem, hoje vai ser. Então, isso em qualquer campo, entendeu? Então, eu não sei se assim, se a gente não está discutindo o parâmetro ou se é a coisa em si mesmo. Entende o que eu estou falando? Porque que a gente cresce por méritos, disso eu não tenho dúvidas. O mérito que a gente tiver. Opa, desculpa. Com certeza. Eu estava tentando falar mais ou menos isso que você disse. Eu falei o contrário, será? Não, que aqui eles ficam falando para mim, né? Com o microfone desligado. Não, mas Ah, esse negócio tá meio complicado. Já era mulher, agora já também tem filho de homem. Então, vamos, gente, abstrair isso daí, né? é, Encarnado e Jesus, né? Se a gente for. Ali o pastorino estava só comparando, na verdade, né? e assim, sem querer infirmar aqui, mas o próprio Pastorino, ele fala de outros que estão assim, acima do maior, acima do trivial. Então ele fala de Buda, né? Uhum, sim. Que é uma outra cultura, né? Fala de espíritos assim, que não é daqui, né? Não é Uhum, daqui. uhum. Mas mesmo assim, né? Eles não têm. Ah, Buda é melhor que Sócrates, que é melhor que. Entendeu? Né? Pra gente tirar. Entre eles, não. Mas para nós, quem é o maior? Sim, por isso que ele usa quem é o maior, É, né? Mas não das leis humanas, não, né? esquece o humano, então. Mas aí é um parâmetro. É o parâmetro errado. Porque quando a gente vai no livro dos Espíritos, quem que é o maior de todos? Quem é o maior que já passou aqui? É Jesus. Sim, Desse a gente não tem. Quer dizer, Jesus já está no reino dos céus. Por isso que ele é filho do homem, né? exatamente. Ele não é filho de mulher. Então vai clareando.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que há uma aristocracia espiritual, eu não tenho dúvida disso, da qual a gente busca pertencer cada vez mais e mais. Só que a moeda para isso, ela é uma moeda que não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu que é o importante, né? Assim, ter grana é legal. Pô, quem não tem grana sabe que ter grana, né? Quem sabe que grana é uma coisa que ajuda a gente, né? Traz Mas não conforto, é traz... isso que Jesus quis dizer Não no tem nada a ver, não tem versículo. nada a ver. Você pode Não. ter muita grana e ser um E cara ser que um é ruim. servo humilde, obediente. Pior do que, entendeu? Porque os nossos parâmetros, eles estão equivocados, né? Porque ter Uhum. grana não significa nem que você tenha inteligência acima dos outros, não é isso. Tem uma série de circunstâncias reencarnatórias, materialistas, tem um monte de coisa, não dá nem pra gente, né? Então, quer dizer, não é esse o parâmetro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Claudinha, é que existe um parâmetro, isso que eu quero falar. Para Deus, há um parâmetro que vem da assistência, que vem de se fazer. Até no Boa Nova mesmo, num dos capítulos lá, que os discípulos ficam brigando para saber quem é o maior. Você conhece muitíssimo bem, né? E aí Jesus, ouvindo isso, ele vai lá e mostra, né? O que é o seu maior, né? O que mais serve? Ô, Claudinha, esse Hum, parâmetro talvez não esteja feito, sim, por Deus, mas que a gente compara, para que a gente possa melhorar também, né? sim, ele existe, né? O que eu queria trazer aqui é que, que não foi a questão. Ele não quis trazer esse parâmetro que é nosso. E nem alimentar esse parâmetro em nós, né? Para que eu seja um dia o maior no reino dos céus, eu preciso ser o que serve, entende? Esses parâmetros aqui na Terra são para a gente viver, né? Para passar essa encarnação. Não estou condenando, né? Não foi esse sentido da minha fala. De, então não posso ser presidente da empresa? Claro que posso, né? Mas não de alimentar as minhas imperfeições para buscar isso, né? Porque aqui a gente está falando de uma evolução espiritual. Como que eu faço para ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? Então João Batista ele encerra o ciclo do Antigo Testamento e inicia o ciclo do Novo Testamento. Ele é esse divisor de água, por isso Jesus o coloca como o maior dentre os encarnados, entre os que precisam encarnar, né? Porque ele é esse ponto, né, que dá início ao Evangelho de Jesus, para que Jesus possa trazer o Evangelho dele. E não porque João Batista é melhor do que Maria, ou do que João Evangelista, ou do que qualquer um de nós. Não é nesse sentido, entendeu? Então, para que eu absorva o ensinamento desse versículo, eu preciso deixar de lado esses padrões que a gente tem, materiais. Porque não é a partir dele que Jesus está falando nesse versículo. É preciso que eu entenda que para Jesus o maior é aquele servo obediente à lei de Deus. E para eu galgar esses ensinamentos, eu preciso trazer isso para dentro de mim. Eu preciso aprender a, mesmo sendo presidente da empresa, servir com alegria e espontaneidade os meus irmãos. Separar, né, as coisas. E entender que o funcionário da minha empresa é meu irmão igual a mim. E não que eu sou maior do que ele porque eu sou o presidente da empresa. Isso é independente. Eu tinha trazido aqui da obediência, mas como a gente já tá atrasadinha, né? Eu vou terminando aqui. Até ali nenhum espírito tinha demonstrado tamanho espírito de serviço e obediência às leis de Deus. Porém, sobre a influência do Evangelho,
todos eles, nas experiências subsequentes, foram maiores do que tinham sido antes. Então, se a gente pegar as nossas, até os profetas lá do Antigo Testamento, depois desse contato com o Evangelho, né? Depois que eles nasceram de novo, eles foram maiores. Então, o maior eu vou comparar comigo mesma. Eu não tenho que comparar com a Ana. Não tenho que fazer essa corrida e comparar com a Hebe, com o Everton, com a Lígia. É comigo mesmo. O meu trabalho é ser hoje melhor, maior, mais humilde, mais obediente à lei de Deus do que eu fui ontem. E amanhã também ser melhor do que eu estou sendo hoje. Por isso essa disciplina, né, de enxergar as minhas imperfeições e de tentar parar as minhas arestas. Pode falar, Evelyn. Não, que você falou que vai acabar, mas e a música? Eu vou acabar com a música só. Ah, bom. O que vocês querem trazer mais, gente? Espero não ter confundido muito a cabeça de vocês. Ô, Claudinha, é rapidinho. Todos devem conhecer, né? Um ensinamento que a gente dava até na evangelização. Tem uma história, não lembro agora que livro que é, mas um professor que foi confundido pela esposa do prefeito de uma cidade como um funcionário de um supermercado. E ela precisava que alguém levasse o que ela comprou para casa dela, que ia ter uma festa. E ela achou que aquela pessoa que estava ali, que era o professor, fosse um funcionário. E ele não falou quem ele era, não falou que era professor e levou todo o material que ela comprou. Então, a hora que você estava lendo, eu pensei muito nessa história, porque ele se ausentou de si. Ele não falou quem era, não quis ser o melhor, né? E serviu naquele momento que ela precisava. Então, eu achei que O se ausentar de si, que a gente estava falando, né, Lígia? Acabei se ausentar da sua vaidade, do seu egoísmo, né? Nesse sentido, não do seu. Porque a gente está falando aqui de conhece-te a ti mesmo, né? Vocês conseguem entender isso, né? Quando a gente todas as nossas falas de evangelho, ela sempre volta para isso, né? Para se conhecer. E aí o se ausentar não é parar de se autoanalisar, né? É nesse sentido deixar de lado a minha vaidade e servir o meu irmão, né? O que mais, gente? Queria encerrar com uma música. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios.
evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo, saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem, daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo, saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. 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 Eu não quis pôr ela no começo, não precisava falar nada do estudo, né, gente? Ela casa direitinho com esse versículo. Obrigada, queridos. Muito bem, obrigado, Claudinha. Nós estamos na música, eu pedi para uma cantora fazer a prece. Ana Lívia. Para fazer cantando? Se você quiser. Ah, peraí, deixa eu pegar o violão aqui do lado. Eita. Aqui tá cheio de cantor, vocês sabem, né, gente? Preparada. Músico, né? Então a música fica sendo a prece. Pode ser? Claro. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Estou
do rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar e uma felicidade cansei de procurar. Por isso eu venho buscar em ti o que não tenho, o que perdi, vestido em ouro, te imaginei e tão humilde eu te encontrei. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Eu tanto ouvia. Ana, mas ó, voltei uns 40 anos aqui, fazia por aí que eu não ouvia essa música, viu? Cantei muito. Pois é, eu também, mas de repente ela ficou martelando meu pensamento, não sei por quê. Aí eu fui lá e tirei a música. Acho que é jovem. O Rafa tá perguntando o nome da música. Chama Oração de um Jovem Triste, É Oração de um Jovem Triste. Antônio Marcos. É, Antônio Marcos. Ah, eu 76, por lembrei, mas aí. não sabia Eu quem. vi, eu vi que a Hebe sabia, eu falei, eu também sei, mas é lá daquele tempo. Tá muito bom. É isso aí. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Bom Tchau, domingo. pessoal. Deus.